Boa noite, nação alvinegra. Ricardinho na área. Hoje, nosso sócio está de volta. Sócio do canal, Wellington Arruda. Seja bem-vindo novamente. Obrigado, Ricardinho. Um abraço a todo mundo que está acompanhando a nossa resenha. Tô de volta, falei que voltava, já voltei. E vamos aí comentar bastante coisa. Tem bastante assunto Botafogo pra gente mencionar hoje aqui, né? Bastante. E principalmente já estamos com o técnico escolhido, né? E a gente vai abordar bastante esse Isso. assunto. Muita coisa pra falar sobre isso. Exatamente. Galera, se inscreva no canal, ative o sininho e dê o seu like. Rapaz, então, a gente até tava comentando aqui em off, né? Aham, Eu acho que a quebra de expectativa do torcedor foi muito grande, né? Porque a gente falou sobre Mancini, a gente falou sobre o Rafa Benítez, a gente falou sobre Crespo. Tem mais nomes aí que agora não vem à cabeça. A aham, gente falou sobre um monte de gente, né? aham, E na reta final, a notícia que se tinha era Crespo ou Mancini. aham, E o torcedor do Botafogo tava esperando esse Tite, também foi falado, enfim. uhum, E o torcedor do Botafogo tava esperando um nome um pouco mais robusto, né? uhum. Com mais experiência e tudo mais. Então se criou essa expectativa por parte até do próprio Botafogo. E aí, do nada, surge o nome do Renato Paiva, né? Então, acho que o primeiro grande problema foi isso, a quebra de expectativa no torcedor. O torcedor esperava uma situação, aconteceu outra totalmente fora da caixinha. E aí, nem julgando o trabalho do Renato, mas questão de força de nome mesmo, questão de expectativa do torcedor. Foi um nome que surpreendeu todo mundo. E é um nome que, na minha opinião, pelo menos, terá mais dúvidas do que certezas, né? É, É um treinador que tá todo mundo com o pé atrás. pois Eu acho é. que 99,9% dos torcedores do Botafogo hoje não sabem o que esperar, né? E acho que a representatividade disso foi o Igor Jesus no campo, depois da partida contra o Racing, que a repórter falou, o Renato Paiva estava aí assistindo o jogo, o novo treinador do Botafogo, e o Igor Jesus fala, quem? Exatamente. É o que É, representou o torcedor do Botafogo. é. Você falou muito bem. A expectativa era muito grande entre o Mancini e o Crespo Sim, e surgiu o Renato Paiva. É, tem uma ala da torcida que diz: Ah, eu só vou criticar depois que ele mostrar o trabalho dele. Mas eu acho que tudo na vida você tem um histórico, você tem um currículo sim. que ele é observado e analisado, até para que você seja escolhido para qualquer tipo de emprego, de Uhum. trabalho, tem o seu currículo, né? E eu estava olhando o currículo do Renato Paiva, ele foi campeão do Campeonato Equatoriano em 2021 e campeão baiano em 2023. Em relação ao Campeonato Baiano, eu vivi 35 anos na Bahia. Trabalhei lá, me aposentei lá e adoro a Bahia, por sinal. O que que acontece? Eu conheço muitos torcedores do Bahia, né? Então, quando surgiu o nome do Renato Paiva, a primeira coisa que eu fiz foi consultar os meus amigos do Bahia, né? Porque eu Sim. não, mesmo porque eu não acompanhava o trabalho do Renato Paiva lá Uhum. na Bahia, né? Cara, foram as piores Impressões. considerações dos torcedores do Bahia, meus amigos. Disseram que ele é muito ruim, que ele briga com a torcida, briga com os jornalistas e que a frase que ele mais fala nas entrevistas pós-jogo é que o time jogou bem, mas perdeu. O time jogou bem, mas perdeu. Aí eu fiquei preocupado. Sim. E aí, inclusive, me comentaram que o Bahia sofreu muita humilhação com ele na direção, né, o treinador, Uhum. que perdeu de 6-0 na Copa do Nordeste para o Sport Clube Recife Uhum. e que perdeu no Campeonato Baiano para o Itabuna, sem menosprezar o Itabuna, Deus Claro. me livre e guarde, que é uma equipe que a gente tem que considerar qualquer uma, mas perdeu de 4-0 para o Itabuna. Então foram duas humilhações para a torcida do Bahia. Então a galera acha que o trabalho dele não foi nada bom, foi muito ruim. E me surpreendeu isso, né? Porque como é que o Testo, assim, do nada, escolhe o nome de um treinador que não é um treinador vencedor, que tem Sim. um currículo de peso, como o Mancini da vida, né? Sim. E eu fiquei assim, realmente, e eu não sei o que pensar. Eu torço para dar certo, sempre Claro. torço, né? E eu achei também, assim, um negócio
totalmente, sei lá, irreal. Não seria irreal, surreal. Seria surreal. A, a busca pelo treinador. É porque, assim, na verdade, nada fez sentido, né? A gente ficou 50 e poucos dias, 51, 52 dias sem treinador. E aí se teve entrevista com um, com outro, conversa daqui, conversa dali, analisa currículo. Até aí, beleza. Alguns não quiseram vir, entendo isso. O Textor sempre tentou dar um tiro grande, né? Pela frente e acabou se estrepando em algumas. Faz parte, acontece. Como, por exemplo, o Paulo Fonseca, que era o preferido dele, e o Paulo Fonseca não aceitou, ele levou o cara pro Lyon. Faz parte, o Lyon tem um mercado maior, Europa. Eu entendo isso. Só que aí, o que sai agora na imprensa é que ele tinha o Mancini e o Crespo na disputa, e chega no Rio, um intermediário oferece o Renato Paiva, e parece que o treinador, o empresário dele se reuniu com o Brito, do scout do Botafogo, o Brito gostou, passou pro Textor, conversaram em 2 horas no hotel, e a contratação foi fechada. Por que fez entrevista, eu pelo menos penso assim, então por que fez entrevista durante 50 dias? Por que você avaliou o currículo, por que você avaliou um monte de coisa, fez um monte de estudo, se no final foi um intermediário que fez o oferecimento do treinador, uma conversa de 2 horas foi feita e a escolha foi batido o martelo, como o pessoal falou, no caminho do ônibus do Botafogo pro estádio. Não fez sentido a busca. A gente mudou tudo que a gente fez, a gente mudou. Foram 50 dias de uma busca, de um estudo, para no final alguém chegar e falar, ó, tem o Renato Paiva aqui, quer? Traz ele aqui, vamos conversar. Conversa e fala, pô, fechou, é esse cara que eu quero. Então, assim, tem a questão de ele trabalhar com base, né, que ele trabalhou muitos anos com base, que é algo que o Textor busca. Já trabalhou no futebol brasileiro, tem uma experiência um pouco na Europa também. O esquema que ele costuma usar é um esquema parecido com o que o Textor gosta de ver no Botafogo, eu entendo. A minha dúvida é, se esse cara, até pela experiência que ele teve no Bahia, se ele vai conseguir, ele falando, não sei se você já teve a oportunidade de ver ele falando sobre futebol e tal, demonstra conhecimento. Mas eu tenho dúvida que nem sempre o cara que tem um conhecimento consegue colocar isso na prática. Exatamente. Né? Será que ele vai conseguir pegar todo o conhecimento dele e fazer o Botafogo jogar? Eu espero que sim. Mas eu, sinceramente, pela carreira dele, pela passagem dele no Bahia, eu tenho dúvidas. Mas meu principal questionamento é esse. Foi feito todo um trabalho de busca pelo treinador para no final alguém oferecer, conversar por 2 horas e falar, é esse. Exatamente. Inclusive eu vi também alguns comentários que ele é adepto do 4-4-2 e que o time costuma fazer uns 2 gols, mas toma muitos gols, Sim. entendeu? Então isso é preocupante. Então acho que um time começa pela defesa, na minha opinião. Sim. Uma defesa sólida, que não tome gols. E é o que a gente não tem hoje. É o que a gente não tem hoje, exatamente. Entendeu? E a partir daí, sim, fazer os gols necessários que precisa, entendeu? E eu não sei, é o tipo da coisa que não entra muito na minha cabeça, essa escolha, né? Sim. Não consigo entender o que passa na cabeça do Textor, até que ponto ele é influenciado. Outra coisa é essa obsessão por treinadores portugueses. Verdade. Eu não entendo isso também, né? Eu até comentei com você em off aqui. Portugal não tem tradição de campeonatos mundiais. Portugal nunca ganhou uma Copa do Mundo, tá? E jogadores portugueses que se destacaram até hoje, só 2 que eu conheço. O Eusébio em 66 e o Cristiano Ronaldo. E a melhor classificação da seleção portuguesa foi com o Filipão. Acho que, se eu não me engano, foi 3º lugar no Mundial. É porque o Abel deu certo, o Jorge Jesus deu certo. Cara, você precisa ver o time que eles tinham na mão. O Jorge Jesus, o time da Lagoa, era excepcional. Acho que, se eu não me engano, em 2019. Um timaço. Mesma coisa o Palmeiras. Pô, o Abel pegou um timaço no Palmeiras. Então, tudo bem. Deu liga. Mas treinador português é o melhor do mundo? Acho que não. Entendeu? Na minha opinião, não. Sim. Agora fica essa obsessão, tem que ser treinador português? Por que tem que ser português? Eu também não consigo entender. Entendo isso. Eu não tenho nenhuma discriminação contra português, mesmo porque eu sou descendente português, entendeu? A questão é a insistência mesmo, né? Não entendeu? olha para um outro mercado. Exatamente. Fica essa obsessão e como você citou, não olha o mercado como um todo. Aí entra o meu questionamento. Aí todo mundo comenta, mas não tem nenhum brasileiro à altura. Será que não tem? Sei, cara.
Pô, será que a gente tá numa entre-safra de treinadores brasileiros? Uhum. Ninguém presta no Brasil? Ah, Será? Não sei, entendeu? É um negócio questionável, né? e ele já deixou claro que o Brasil ele não gosta, né? É. Já, pra mim, eu acho que o único que ele buscou ali, primeiro foi o Jardine, que tá fazendo carreira no México agora, Aham. e o Tite, né? Foram os únicos que ele buscou. Fora isso, realmente a gente não vê um cenário dele buscando treinadores no Brasil, né? Mas É. enfim, eu acho que mais uma vez sobre a quebra de expectativa. A gente tinha uma expectativa de vir um treinador europeu e tudo mais. Não era o nome que a gente desejava, né? Não era Hum. o nome que. É que eu falei, eu acho que o Renato Paiva ele traz mais dúvidas do que esperança e tudo mais. É. Eu sinceramente não sei o que esperar do Renato Paiva. Não sei, É. eu não tenho certeza que ele vai conseguir traduzir o conhecimento dele de futebol no campo, né? Porque É. tudo bem que ele vem de uma boa temporada no México, ele fez um trabalho ok no México, no Toluca do México, se eu não me engano ele ficou na terceira colocação lá, tem alguns números bons por lá e tudo mais. Mesmo assim, cara, como você falou anteriormente de currículo, É. eu acho que hoje, e aí não é prepotência, arrogância nem nada, eu acho Uhum. que hoje o Botafogo se colocou num patamar que ele tá na prateleira de cima do futebol brasileiro. Exato. Então, tanto o jogador quanto o treinador, enfim, dirigente, qualquer um. Acho que hoje o Botafogo não pode contratar qualquer um. Não pode ser um treinador que venha, enfim, de qualquer forma. Eu Uhum. acho que hoje, posso daqui, e tomara que daqui a um ano o Renato Paiva se conquiste títulos e tudo mais, a gente, né, essa declaração aqui minha seja totalmente calada por ele, torço muito por isso. Eu Mas também. acho que hoje ele não tem currículo para ser treinador do Botafogo. Eu concordo Como o plenamente. Vasco Matos não tinha, que era um É. treinador que só treinou o Santa Clara na Série B de Portugal É. e depois 20 jogos na Série A de Portugal, né? Que o Botafogo quase contratou, não contratou por causa que ele não tinha licença. Também não Foi. vi esse cara com currículo. E o Renato Paiva também, eu acredito que ele não tem hoje o currículo. Então o torcedor do Botafogo esperava alguém maior ou melhor, ou os dois. E eu acho que o Botafogo hoje está no patamar de realmente ter isso. Então eu tenho dúvida, sinceramente, se o Renato Paiva, por exemplo, chega até o Mundial. É. Não sei se ele chega até o Mundial. Eu também. E tudo isso tem que ser analisado, né? Multa É, rescisória, tudo isso, porque a, a, a tendência, infelizmente, que infelizmente, eu digo muito isso, infelizmente, porque eu torço que dê certo, claro. é que ele não consiga atingir os objetivos, É. entendeu? Uma parte da torcida, eu só vou analisar depois que ele começar o trabalho, sentir o trabalho dele e tal. Mas eu acho que não passa só por aí, não. Eu acho que a gente tem que analisar o antes, sim. Sim, claro. Como você falou, analisar o currículo, Ah, ver como é que ele arma a equipe dele e tal. E aquela velha história. Testo é investidor? É. Então, para ele é o quê? Comprar e vender jogador. uhum. Técnico, para ele, não é tão importante. Porque ele não vai vender um técnico, Sim, né? Então, sim. a história é essa. É. Então, eu acho que na cabeça dele, não sei o que passa na cabeça dele, entendeu? Talvez seja mais importante contratar um jogador top do que um treinador top. E assim, ele também, pelo que a gente soube, ele analisou o Crespo, gostou da entrevista com o Crespo e tal, mas Uhum. analisou que o Crespo talvez tivesse uma deficiência, vamos dizer assim, em conhecimento tático. Ah, Aí, mas eu fico em xeque assim, o Renato Paiva tem esse pois é, conhecimento tático todo? pois é, Será? Em exato. 2 horas ele conseguiu chegar a essa conclusão? Porque o que me pega é isso. Conversou É, com o cara 2 horas. é, Então, assim, parece uma contratação do scout do Botafogo. Eu vou te falar, cara, é assim, eu acho que o título foi maravilhoso ganhar a Libertadores é. e Campeonato Brasileiro. Maravilhoso como torcedor. Mas eu acho que pro clube, ou não vou dizer pro clube, pra algumas pessoas do clube, esse título fez mal. Trouxe uma arrogância pra algumas pessoas lá dentro. Eu Porque concordo. tem muita gente no Botafogo que agora acha que é o gênio do futebol. É, Então, tem situações pra trazer jogadores e tal, querem trazer pessoas, querem tirar da cartola, jogar na mesa e falar, eu sou o gênio do futebol, olha quem eu trouxe. Então eu vejo uma arrogância, às vezes, dentro do é, Botafogo, desnecessária. Entendeu? A gente tinha todo. Cara, é só seguir o caminho que estava sendo perseguido. O Botafogo estava seguindo um caminho ali, trilhando um caminho de vitórias, de sucesso, de título. Por que que mudou tudo de uma hora para outra? Então, sei lá, eu realmente, assim,
tenho tido bastante preocupação sobre essa montagem do elenco. Como eu falei anteriormente, acredito que vai melhorar, mas acho que a gente tá seguindo uma linha preocupante, uma linha perigosa, uma linha de que a gente não precisava ser o tudo ou nada. Exato. A gente poderia ter uma linha mais equilibrada, né? E eu acho que a gente tá indo pro tudo ou nada sem necessidade alguma. É verdade. E vamos de qualquer maneira, vamos tentar manter o nosso glorioso no topo, sempre no topo. É a nossa expectativa, né? O Renato, ele... Depois a gente bater nele, mas ele tem algumas ideias de jogo interessante. Foi uma entrevista no Charla Podcast em que ele fala muito como é que o time dele joga. Então, assim, são ideias que compactuam com o pensamento do estilo do Botafogo, principalmente do Textor, sim. Né? Ele tem algumas ideias interessantes, alguns pensamentos interessantes, fez um bom trabalho no México agora. O estilo de jogo dele sempre utilizando pontas, que é o que o Botafogo fazia muito bem no ano passado. Algumas coisas casam, né? Mas a grande questão é o que a gente falou, é a questão da quebra do nível de expectativa do torcedor e de ser um nome que talvez não venha em alta, né? Talvez não venha em alta. Exato. Não é um nome que fez grandes trabalhos recentemente, porque muita gente fala assim, mas o Arthur Jorge quando chegou também não era isso tudo. Mas o Arthur Jorge já tinha feito bons campeonatos em Portugal, o Arthur Jorge se classificou para a Champions League, o Arthur Jorge treinou, né, na verdade, a Champions League, pegou um Real Madrid, era outro cenário. Era um cara novo, que era uma aposta e tudo mais? Mas era um cara que já tinha se provado em níveis mais altos, né? A gente tá falando de jogar contra o Real Madrid na Champions League. Então, quer dizer, são níveis, como a gente falou de contratações de níveis diferentes, esse ano o nível de contratação de treinador também foi diferente e é um caminho perigoso. É como você citou e eu também, é uma incerteza muito grande. Mas vamos torcer para dar certo. Tomara que o Renato dê certo, consiga colocar os pensamentos dele em prática no campo. Ele vai ter uma intertemporada agora de 1 mês para trabalhar essa equipe, vai ter tempo de treinar, de preparar todo mundo. Agora a gente vai ter que esperar a estreia do Brasileiro para ver se isso vai dar certo ou não. Vamos torcer. Muito obrigado, Wellington, mais uma vez pela sua presença. Como eu já citei aqui, você já é um sócio do canal. Obrigado, Ricardinho. Obrigado a todo mundo aí que nos acompanhou. E é isso. Obrigado pelo convite mais uma vez. Quando precisar, é só fazer a convocação que a gente tá aí. Ok, muito obrigado. Obrigado.